Bom dia a todos, todas e todes. Sou Alessandra Meleiro. Queria agradecer, primeiro, essa programação incrível, super enriquecedora, pelo dia de ontem, que nos fez pensar bastante. E nós viemos aqui contribuir um pouco com o debate com uma iniciativa que nasceu dentro do Mais Mulheres, porque o Mais Mulheres, eu acho que é um desdobramento, uma externalidade positiva desse movimento é gerar conexões para além das conexões externas, as conexões internas, Então esse mapeamento ele nasceu de uma série de eventos que foram organizados por mulheres do audiovisual pertencentes a esse grupo. Eu queria começar falando da motivação, Na verdade, esse mapeamento ele veio como uma série de outras pesquisas que a gente realizou, sempre com a intenção de procurar evidências para elaboração de políticas públicas ou para recomendações de iniciativas privadas, de universidades, com relação ao audiovisual, Acho que não está passando aqui. Vamos ver. Não está avançando. Agora foi. Então, vou falar dessa primeira pesquisa que foi feita no âmbito da universidade, mas em parceria com vários outros agentes, No caso, com o Anima Mundi, que é o maior festival de animação do Brasil, que tentava responder questões sobre o setor de animação para encaminhar esses dados para o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ligado ao governo federal, que queria criar linhas de investimento para o setor de artes digitais. Só que, antes de criar essa política de investimento, eles queriam saber exatamente quais são essas empresas, quanto movimenta de faturamento, que nichos de mercado atende. Então, nós fizemos essa pesquisa, basicamente também com o apoio da SPCine, da Prefeitura de Niterói, buscando responder. Esse estudo, a gente não vai detalhar aqui, mas ele resultou numa plataforma interativa, feita num tableau. Então, você tem vários filtros que você pode filtrar por região do país. O nosso país não é como a Dinamarca, então a gente tem uma diversidade muito grande, territorial e de produção, de todos os elos da cadeia produtiva. Então, essa plataforma interativa ela reflete essa diferença, desse segmento. A gente não vai entrar aqui. Então, para quem quiser depois saber mais, sobre essas pesquisas, eu coloquei os links aí. Esse outro mapeamento, eu estou colocando uma série de experiências para contextualizar, antes da gente entrar das entidades, porque todos tiveram essa natureza, O mapeamento das diversidades nos cursos de cinema e audiovisual no país também foi um estudo aplicado, porque nós tínhamos, à época, dentro do Forcine, que é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, que congrega universidades que têm esses cursos no Brasil, superiores, nós tínhamos essas perguntas sobre... Isso foi um ano no seguinte do mapeamento que a Ancine fez sobre gênero e raça. Então, se nós temos isso na ponta, ou seja, nós não temos essas mulheres à frente e atrás das câmeras representadas, como é que os cursos, que é quem basicamente forma essas pessoas que vão atuar nessa indústria, estão pensando essas questões, ou não estão pensando essas questões? E nós fomos atrás de investigar isso junto aos projetos pedagógicos das universidades, de entender se isso entrava nos programas de ensino, seja como bibliografia específica, ou se havia mulheres sendo citadas como autoras, ou como mulheres participavam ou não com filmografias nas filmografias dos cursos. Que projetos de extensão haviam nesses cursos e nessas universidades no sentido de discutir essa ausência de representatividade? E
E, ao final, os resultados servirão, né, porque esse é um processo, servirão para a elaboração de diretrizes que vão ser encaminhadas para esses cursos. Para vocês terem uma ideia, quem não é do país, ou mesmo quem é do país, nós pesquisamos 90 cursos superiores de cinema e audiovisual no país, entre universidades públicas e privadas. Obrigada. Enfim, essa é uma amostra, né? Nós temos muito mais do que isso, mas é uma amostra significativa que já revela bastante, né, do que está acontecendo nessa área. Esse aqui foi o nosso terceiro mapeamento, né, com foco em entendimento da indústria, do mercado, e como que isso pode virar diretrizes de políticas, né, que é o mais recente, que acabou de ser feito agora em 2022, que é o mapeamento das realidades estendidas no Brasil, né. Esse é um tópico que está ainda surgindo, emergente, né, no contexto do audiovisual. Realidades estendidas engloba realidade virtual, realidade aumentada, e tem uma aplicabilidade que não é só no entretenimento, é em outras áreas, né, da indústria, enfim, simuladores, treinamentos, né, que estão utilizando esse tipo de linguagem ferramenta. E a ideia era subsidiar a SPCine, que foi a patrocinadora, né, que é a nossa agência de fomento aqui do município de São Paulo, a pensar e construir editais e políticas para esse setor, né. Então, a gente não tinha como fazer um censo, a gente não sabia, não tinha um cadastro prévio de quem são essas entidades, essas pequenas empresas ou estúdios que estivessem trabalhando com isso. Então, nós tivemos que fazer uma ampla rede de apoio para poder chegar tanto nas produtoras mais tradicionais, que já trabalham com TV, com cinema, com publicidade, né, como investigar também nesse universo de games, né, de produtoras de games, de estúdios de animação. Então, a gente conseguiu tentar, através de uma ampla rede de parceiros, chegar no maior número possível e diversidade possível, né, de linguagens, segmentos, para ver quem é que estava à ponta, né, liderando esse setor hoje no Brasil. Bom, aí a gente chega no nosso mapeamento, né, que se vocês tiverem leitor de QR Code, vocês conseguem apontar para cá e já ter o PDF, né, para poder visualizar, se vocês quiserem depois fazer outras perguntas que a gente não tenha explorado aqui, né, porque aqui vai ser um pequeno recorte do que está nesse PDF que vocês têm acesso através dessa tela. Bom, e aí vem por que mapear, né? Para poder acompanhar. Então, uma das ideias era entender quais as perspectivas futuras e a agenda de pautas das entidades que a gente estava estudando, né? Bom, no Brasil, a gente partiu, né, pensando que nós tínhamos um universo de aproximadamente 100 entidades. A gente não sabia ao certo porque não havia um mapeamento anterior, né, para nos basearmos. Mas a gente tinha essa ideia. A gente conhecia algumas, suspeitava de outras, e chegamos a outras que nem imaginávamos, né? E a ideia era tentar entender esses desafios, né? Quais articulações políticas essas entidades vinham fazendo nos diferentes âmbitos de governo, municipal, estadual e federal, se elas efetivamente contribuíam para essa formulação de diretrizes e políticas junto a esses órgãos públicos, para tentar, se elas não faziam isso, como é que a gente poderia contribuir no sentido delas melhorarem a sua ação pública, né? Delas criarem essa interconexão, essa articulação com esses órgãos. Bom, e tentar produzir dados que fossem confiáveis, né, já que a gente não contava com outra fonte primária anterior, né? Foi a primeira pesquisa que foi feita nesse sentido. A SPCine, então, foi uma catalisadora, né, uma vez que ela
ela, através da gestão da Laís Bodansky, eles chamaram um grande encontro no ano de 2019, no início de 2019, para debater com agentes de várias regiões do país, né? Esse evento aconteceu em São Paulo, na Praça das Artes, que foi intitulado Encontro do Audiovisual Brasileiro. Era o início da gestão do governo Bolsonaro, que acaba agora, e era um contexto de crise instalada absoluta no audiovisual, né? Não efetivamente, unicamente decorrente desse início de governo, mas por uma série de outras questões. E esse chamamento público foi para exatamente discutir quem somos e o que cada uma dessas entidades vinham fazendo. A Expocine também, um encontro que teve lá, uma mesa com as principais entidades, foi um catalisador dessa pesquisa, porque nessa mesa também se levantaram mais questões do que respostas. E essas questões destes 2 encontros foram levadas para o nosso grupo de pesquisa, que é baseado na UFSCar, que envolve, né, pós-graduandos, envolve outros pesquisadores já com doutorado, com pós-doutorado, e trouxemos entidades parceiras, porque a gente, da mesma forma que o mapeamento do XR, a gente sabia que não chegaria muito longe se a gente não contasse com a capilaridade nacional dessas entidades mais estabelecidas, né? O Forcine entrou também, que é esse fórum dos cursos, né, de cinema, através da rede de docentes de produção, que já pensam políticas, né, que já ensinam essas questões complexas que são do nosso país, né, dentro desses cursos, mas são pessoas que vieram contribuir com a primeira fase do mapeamento. E o Instituto Iniciativa Cultural, que foi o realizador, né? Bom, aqui. Basicamente, a metodologia foi essa. A gente fez um levantamento prévio de bibliografias já existentes, que eram muito poucas, em língua portuguesa e sobre o Brasil, e algumas pesquisas dessa natureza, de levantamento de dados sobre mídia, né, sobre entidades sem fins lucrativos, de outros países, mas em contexto europeu, que não serviam muito, né? Foi feita uma pesquisa quantitativa, através de um formulário online, e uma pesquisa qualitativa. A quantitativa foi direcionada para associações, sindicatos de técnicos, né, tanto os patronais quanto os de técnicos, coletivos, fóruns. Então, para nós, não importava se essa entidade tinha uma ação pública, né, não importava se ela era formalizada ou não. A gente queria, né, trazê-la. Esse questionário online ele foi direcionado para quem entendia da gestão, né, dos recursos humanos, dessas questões mais estratégicas. Então, a gente buscava esse respondente. Ele podia não ser o respondente legal, né, necessariamente da entidade, do coletivo, mas a gente gostaria que ele tivesse essa noção mais ampla, né, de todos os níveis de atuação. Buscamos tentar trazer, né, todos os níveis de abrangência territorial, e que representasse da melhor forma possível todos os elos da cadeia, né? Então, entidades de produtores executivos, de distribuidores, de exibidores, que trabalham com preservação audiovisual, com formação, com pesquisa, enfim. E o sobre... Deixa eu voltar para cá um pouquinho. E o sobre, a gente, basicamente, esses eram os grandes blocos, né, de entendimento. A Ilha depois vai falar mais especificamente sobre cada um deles, então eu não vou me deter agora. Bom, e a Quali, que foi feita uma entrevista em profundidade com 14 representantes de um universo bem maior que esse, né? Mas nessa amostra de 14 a gente procurou uma heterogeneidade territorial, de nicho de atuação, se representava técnico, se representava talentos artísticos, enfim, uma amostra o mais heterogênea possível. E esse perfil da amostra, né? Esses respondentes eles respondiam com a sua boa vontade, né? Era um universo que a gente desconhecia, como eu já falei. Como a gente chegou? A gente chegou basicamente através das redes
possíveis, né? Redes sociais, contatos telefônicos, enfim, foi um trabalho super de formiguinha para tentar trazer o maior número de pessoas, WhatsApp, as próprias redes das entidades parceiras. Essa coleta acabou agora em março, né? A gente teve um número total de 173 entidades, que é um número bastante significativo, né? E que, depois da gente tratar os dados, a gente conseguiu chegar a 100 que se enquadravam dentro do escopo da pesquisa, e a Ila vai falar mais sobre o que é o escopo da pesquisa. Então, agora eu passo a palavra para você. Posso sentar ali? Pode. Eu vou começar agradecendo a Alessandra por esse convite. Esse convite foi um convite que ela me fez para participar desse mapeamento no final de meados de 2020 já. A gente começou esse debate e eu tinha vindo de uma experiência de ter passado uma temporada em Brasília atuando dentro do Congresso Nacional. E acompanhando algumas propostas de mudança de lei, porque essa era uma grande preocupação do setor como um todo, porque a gente já vinha num processo de desmantelamento de políticas públicas da Ancine, que remetem ao ano de 2018. Então, assim, com a mudança de governo, a gente já sabia que essa situação se agravaria. E aí a gente começou a acompanhar toda a paralisia da Ancine e a repercussão que o setor cultural tinha em relação ao governo e a reação do governo em relação ao setor cultural. Então, em 2019, eu fui para Brasília e fiz um processo de acompanhamento de propostas de alteração de lei dentro do Congresso Nacional. E aí, em 2020, a ALEME faz esse convite para participar dessa pesquisa, porque também, justamente nessa oportunidade, tinha entrado em contato com várias entidades e tinha acompanhado... não, na verdade, eu tinha me encontrado com várias pessoas de várias entidades. Então, ela me convidou para poder contribuir justamente na identificação dessas entidades. E aí, quando a gente começa a fazer esse levantamento, na verdade, a gente queria identificar em todo o Brasil quem eram essas forças que estavam atuando em relação ao setor audiovisual e entender como é que essas forças se articulavam entre si e com o Estado e com as institucionalidades possíveis. Então, quando a gente a gente monta o questionário e vai pesquisar isso junto às entidades, a gente não estava interessada exclusivamente naquelas que eram formalizadas e que todo mundo conhecia. Na verdade, a gente queria entender qual era esse universo real de forças que atuavam nessa interface entre sociedade civil e Estado. Então, assim, uma das primeiras perguntas que a gente faz é sobre o grau de institucionalidade da própria entidade, e aí a gente acaba se deparando com essa informação que, do nosso universo de 100% da amostra, em média, 60% tinham um processo de institucionalização. E esse processo de institucionalização ele é importante porque ele facilita, de certa forma, uma interface com a própria institucionalidade governamental, né? E aí a gente vai para entender qual era o nível de abrangência de atuação dessas entidades. Então, assim, a gente percebe que aproximadamente 50% dessas entidades tinham uma atuação em todo o território nacional e representavam
vários segmentos do setor produtivo, né? A gente teve esse cuidado de não ir exclusivamente atrás de um elo, de um ponto específico no elo da cadeia produtiva. Então, a gente queria saber de todos os segmentos que atuavam. Então, a gente tem produtores, a gente tem a associação de diretores, a gente tem a associação de distribuidores, de exibidores, de técnicos. Então, assim, a gente queria identificar efetivamente esse universo. E aí a gente vai entendendo o nível de organização dessas entidades. Tá? Então, assim, desde dessas entidades que têm uma sede... Volta, abrangência. Desde dessas entidades que estão situadas dentro de um ponto e que conseguem irradiar e ter uma atuação de representatividade em relação a todo o território nacional, e aí a gente vai identificando aonde essas entidades estão sediadas, né? E aí, pela própria natureza da estrutura do setor audiovisual brasileiro, a gente percebe que, na maior parte, essas entidades estão sediadas no eixo Rio-São Paulo. E são entidades que... Deixa eu ficar de cá. E são entidades que têm um período de fundação em diferentes momentos da história da consolidação do setor audiovisual. Então, assim, a gente tem desde entidades que surgiram lá na década de 50 até entidades que surgiram em 2020, quando começa a pandemia. Né? Então, assim, a gente conseguiu identificar, inclusive, entidades recém-criadas, muito também por conta da situação de pandemia. A gente fez esse gráfico também no intuito de mostrar como é que, a partir da década de 90, a gente tem um aumento de organização do setor. E isso é um dado que revela, de certa forma, o grau de profissionalização do próprio setor. Né? Então, assim, até 1990, a gente tinha uma atuação muito forte do Estado em relação à produção nacional. E, a partir da década de 90, a gente tem ali uma organização do setor que é mais descolada do Estado, mas também que ganha inputs a partir de políticas que surgem dentro do próprio contexto do Estado, porque ali, entre 1990 e o ano 2000, a gente tem a criação da Lei do Audiovisual. Entre o ano 2000 e o ano de 2009, a gente tem a criação da Ancine e a criação do próprio Fundo Setorial. Entre 2010 e 2019, a gente tem a criação da Lei do SEAC, e aí a gente vê como o número de entidades cresce enormemente nesse período de 2010 a 2019, porque a gente tem a consolidação tanto do Fundo Setorial e da atuação da Ancine, quanto do surgimento da Lei do SEAC, que promove também uma expansão e o surgimento de novos produtores, de novos... mais uma coisa também uma coisa da profissionalização, da divisão do trabalho ali. Assim, tem surgem mecanismos, surgem exibidores, distribuidores. Então, assim, isso dá um corpo para esse setor. E aí, entre 2019 e entre 2019 e 2021, que foi 2021, 2022, que foi no início desse ano, que a gente terminou de coletar esses dados, tem o surgimento dessas entidades que vêm nesse momento também, que já após uma pequena crise da Ancine.
Eu acho que essas informações que vêm agora, elas são muito relevantes para a gente aqui do Mais Mulheres, porque o Mais Mulheres ele tem um grupo que surge, né, com um propósito identitário específico, que é de promover não só o encontro, né, promover essa organização através de mulheres que estão situadas dentro de várias entidades e fazer com que elas consigam se encontrar e conhecer melhor o trabalho de cada entidade, promover encontro no sentido da gente se conhecer e saber o que cada uma está fazendo e aonde está fazendo esse debate, né? Então, assim, a gente identificou que dentro desse universo das entidades, a gente tem 33% de entidades que surgem já com um propósito identitário bem definido. Assim, elas surgem ou seja para defender os interesses de mulheres, ou seja para defender o interesse de pessoas negras, ou seja para defender os interesses de pessoas LGBTQIA+. Então, assim, a gente vê que isso tá no coração do surgimento da entidade. E aí é interessante a gente perceber que desse universo de 33%, quase a metade deles é dedicado a mulheres, né? Essas entidades são dedicadas a mulheres. E aí a gente começa a entrar efetivamente nas ações afirmativas. E qual era o propósito da entidade quando ela surge, o que ela quer fazer, né? Então, assim, a gente pergunta, tem uma série de itens de múltipla escolha que estão ali para as pessoas falarem sobre que tipo de ação desenvolve e tudo mais, e a gente trouxe aqui essa informação sobre ações afirmativas, que eu acho que é muito relevante a gente perceber que desse universo das entidades que a gente viu ali, que surgem desde a década de 50, efetivamente, 65% estão interessadas em fazer ações afirmativas, né? Então, acho que isso é importante. E aí, dentro do campo de atuação das entidades, a gente percebe também que elas estão interessadas em não só promover ações afirmativas, mas elas estão interessadas com ação de formação e capacitação dos seus associados e de promover, em certa forma, a defesa desses associados perante algum nível de institucionalidade. E aí a gente tem outros setores ali da atuação, assim. O que mais essas entidades promoviam além das ações de formação e capacitação e dessa defesa perante o setor dos associados? Então, tem entidade que promove congresso, tem entidade que participa de ações de mercado, tem entidades que participam do debate sobre regras de remuneração e questões trabalhistas, que são mais específicos ao corpo técnico. Então, assim, a gente vê que tem um universo de possibilidades realmente sobre os níveis e as camadas de atuação de cada entidade. Tem entidade que está preocupado em defender uma política pública ou uma política de fomento, mas também, ao mesmo tempo, está preocupado em como é que você vai remunerar os sócios das empresas, ou, assim, os níveis de discussão eles passam por várias camadas, né? Então, é interessante a gente entender por onde essas entidades, como é que elas estão se relacionando com esses níveis, tanto de pessoas jurídicas, de empresas, e também do corpo técnico. E aí a gente chegou nessa questão da defesa dos associados e da promoção de advocacy. E aí
eu vou falar um pouquinho só de advocacy para a gente poder entender que alguns conceitos dentro do setor audiovisual eles são um pouco dilatados. O conceito de advocacy é super novo, né? E a gente tinha muito mais uma relação com... Antes a gente não falava advocacy, antes a gente entendia que essas ações de advocacy eram um lobby. Mas aqui no Brasil a gente tem um problema com essa palavra do lobby, a gente não tem a regulamentação do lobby. Então, assim, eu acho que o advocacy foi uma forma mais polida de dizer o que é essa atuação junto às esferas institucionais. E aí a gente adotou essa palavra de advocacy. Só que tem muitas pessoas que não entendem o que é esse advocacy, né? E pessoas que estão vinculadas a entidades mesmo. Então, assim, as pessoas não sabiam, que olhavam assim, mas ações de advocacy, eu nunca nem ouvi falar nessa palavra. Assim, mas você não tem um grau de relacionamento com o Estado, com editais, com políticas públicas? Não, a gente faz essa atuação, assim, a gente acompanha o surgimento dos editais, a gente manda carta, a gente se mobiliza, a gente faz pressão no secretário. Eu falei, não, então vocês realizam ações de advocacy, assim. Então, assim, é interessante a gente ver também que essa coisa da pesquisa, de conversar com as pessoas que estão atuando no mercado, também traz essa contribuição para a gente poder nivelar de certa maneira, os conceitos com os quais a gente está trabalhando, né? E aí a gente entendeu que, depois de todas essas conversas, assim, 70% dessas entidades efetivamente tinham uma atuação, uma mobilização social e uma mobilização política, né? Uma atuação direta na interferência ou na proposição de políticas públicas. E 30% diz que não, mas a gente suspeita de que talvez essas pessoas não tenham entendido o conceito. E aí a gente chega nos desafios do setor audiovisual. Esse, para mim, é um grande retrato do que a gente estava vivendo nesse período, assim, porque a gente tinha essa situação de paralisia do fomento, e a gente sabe que no Brasil o fomento é o grande motor da produção audiovisual brasileira. E aí, quando a gente pergunta qual é o maior desafio do setor no momento, as pessoas falam, cara, fomento para a produção. Porque entre 2019 e 2020 tudo ficou praticamente parado, assim, não saía um dinheirinho, e os próprios mecanismos legais, como, por exemplo, o artigo 1º-A, ele estava suspenso. Então, ele não estava não havia nem a possibilidade de você captar recurso com o artigo 1º-A. Então, assim, para mim, esse é uma grande foto desse período que configurei entre 2019 e 2021, porque estava todo mundo preocupado, efetivamente, com o fomento. Então, assim, você tem ali o fomento para a produção, fomento para formação profissional, fomento para ações de formação de público, fomento para a distribuição. Então, assim, o fomento era a grande preocupação do momento em relação à política pública brasileira. E aí a gente, tentando entender, né, como é que essas entidades se posicionavam nesse tabuleiro de xadrez e como é que elas se relacionavam com seus associados e com a sociedade em geral, a gente foi mapeando a agenda, né, a agenda das próprias entidades e o que elas tinham como pauta a curto, médio e longo prazo. Aí, como eu disse, eu acho que isso é uma fotografia do período mesmo, né? Assim, então, assim, o que tinha de mais urgente naquele momento era efetivamente retomar o fomento e poder realizar os projetos, fortalecer as entidades, porque também eu acho que isso é uma coisa da qual a gente precisa falar, porque em 2018, 2019, eu estava batendo muito nessa tecla, que a gente precisa se sindicalizar novamente, a gente precisa fortalecer as associações, a gente precisa se filiar
a grupos que estão defendendo as mesmas pautas que a gente, porque, naquele momento, a gente via que, quando teve o desmonte, a gente não sabia o que fazer. Estava todo mundo assim meio rendido. Falou, gente, e agora? Como é que a gente organiza? A gente sabe que tem 5.000 produtoras cadastradas e recebendo financiamento público na Ancine. A gente tem 12.000 produtoras, 12.000 agentes econômicos cadastrados na Ancine. Como é que a gente mobiliza todas essas pessoas para a gente poder pressionar de alguma forma para que a gente tenha o destravamento do setor audiovisual? E aí eu acho que, nesse momento de 2018, 2019, a gente tem uma rearticulação e essas entidades começam a se movimentar novamente e tem esse momento de que vamos restabelecer os laços e vamos fortalecer esse corpo para a gente poder pressionar pela manutenção das políticas públicas. Então, a gente vê ali que realizar e retomar projetos e fortalecer as entidades está ali nas primeiras questões, na ordem do dia. A ordem do dia era a gente poder voltar a se organizar para poder pressionar, para poder voltar a respirar, mais ou menos. E depois que a gente fez todo esse levantamento, que vocês podem acompanhar naquele QR Code que a Alessandra mostrou no início da apresentação, ele tem ali uma série de gráficos que detalham melhor esse universo e o campo de atuação das entidades, quem são, aonde estão, quem defendem. Então, assim, a gente consegue, depois de analisar todos esses dados, uma série de recomendações e agendas de pautas para proposição de políticas públicas, né? E acho que isso também era um dos objetivos desse mapeamento, era também a gente identificar as agendas de as agendas do setor como um todo, e algumas coisas que já estavam unificadas, né, que eram pacificadas, assim, que todas as entidades tinham consenso, né, no sentido de que o que é consenso, o que está todo mundo efetivamente preocupado, né, quais são as propostas e o que a gente quer para o nosso setor audiovisual. Então, assim, depois de analisar todos esses conjuntos de informações que a gente recebe das entidades, a gente consegue organizar isso em grupos e ter algumas sinalizações de recomendação de política pública. Então, assim, eu separei por bloco dessas recomendações de políticas públicas. Eu acho que tem as recomendações que são mais genéricas e pertinentes ao Estado, né? Então, acho que, nesse momento, entre 2018 e 2022, ficou muito claro que a gente precisaria ter políticas públicas fortes de Estado e não políticas públicas de governo, porque a gente precisaria passar de um governo para outro com o setor, porque o setor audiovisual ele é um setor produtivo econômico importante para o setor, para o PIB brasileiro. Assim, ele realmente ele dá uma contribuição muito importante para o Estado. A arrecadação dos tributos com Decine e outros tributos que são arrecadados por conta da produção é significativa para o Estado, né? Então, durante muitos anos, essa arrecadação contribuiu ativamente para o superávit primário. Então, assim, a gente sabe que é um setor econômico importante, mas, mais do que isso, ele é um setor econômico estratégico. Então, a gente percebeu que todas as entidades tinham essa noção de que esse setor
precisa se organizar, precisa estar muito mais junto e atuante em relação ao Estado e que a gente precisa de políticas públicas fortes em relação à própria produção, né? Então, assim, esse bloco do Estado, a gente percebeu que praticamente todo mundo falava sobre a recomposição institucional e recuperação do setor audiovisual, e isso especificamente era gente, me fugiu a palavra. A recriação do Ministério da Cultura, porque é muito simbólico a gente ter um ministério e uma secretaria do audiovisual, um Ministério da Cultura e uma secretaria do audiovisual atuante no sentido de brigar e de manter essas políticas públicas funcionando, né? E aí uma consolidação de políticas públicas, que é justamente essa noção de que as políticas públicas elas precisam de estabilidade, perenidade. A gente não pode ter uma situação onde elas sejam interrompidas, né? Assim, tipo, a política pública existe e deixa de existir no dia seguinte. E essa sustentabilidade que é no sentido do próprio reabastecimento da produção em relação, que é uma coisa muito cíclica. A Condecine, eu acho que é um reflexo muito importante disso, assim, porque é uma coisa cíclica. Você produz, você arrecada e você reinveste no setor, né? Então, essa sustentabilidade que a gente consegue visualizar dentro do campo do audiovisual. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui uma fala de um dos entrevistados, que é esse reconhecimento, né, da importância da política pública. Quando você tem investimento público, quando você tem editais, quando você tem investimento financeiro na área, você faz com que dê esse salto. Porque, se você consegue investimento, você consegue mudar o patamar de profissionalismo. Você não tem que ter um cara fazendo tudo. Pois, se um cara é bom em roteiro, ele não é necessariamente bom em tecnologia. É um mercado muito complexo. Depois, o acesso a equipamento no Brasil com dólar altíssimo. Então, a gente precisa realmente das políticas públicas de investimento. Assim, a gente percebe que as pessoas estão preocupadas com essa coisa de que, poxa, a gente tem um corpo técnico que é extremamente criativo, mas a gente precisa capacitar e profissionalizar melhor esses técnicos. E a gente não tem um investimento do setor público para fomentar capacitação e também para fomentar o desenvolvimento em tecnologia. Isso atrasa demais o nosso desenvolvimento como um todo, né? O segundo bloco que a gente conseguiu identificar desse universo é em relação ao setor audiovisual. Então, a gente tem um espectro macro, que é o Estado. A gente tem um recorte, que é o setor audiovisual, e aí ficam destacadas uma maior participação do setor nos rumos da política pública mesmo, e uma maior entropia entre as entidades, para que a gente consiga efetivamente batalhar por questões que sejam afetas ao desenvolvimento do nosso setor. Isso passa por uma regulamentação do setor e uma maior regulação da própria agência, né, da Ancine, em relação à forma de produzir. O papel fundamental das entidades representativas
E uma coisa que também assim, a gente percebia que era unânime, uma sensação de falta de informação e desconhecimento do setor. Eu acho que ontem a fala da Ana, ela para a gente é muito significativa no sentido de que a gente precisa produzir mais informação, a gente precisa pesquisar mais e conhecer melhor o nosso setor audiovisual, porque só quando a gente conhece, quando a gente sabe os números, quando a gente identifica os problemas, é que a gente pode efetivamente propor mudanças que sejam efetivas, né, que a gente consiga atingir os objetivos da mudança da política pública. Então, essa questão da informação e da produção de conhecimento sobre o setor era uma coisa sobre a qual todas as entidades falavam. Aí eu trouxe aqui algumas aspas também, que fala sobre a pandemia e como a pandemia acelerou questões de também não só de encontro entre pessoas e o entendimento que essas pessoas de determinadas categorias precisavam se organizar, essa urgência de organização do setor, mas também assim questões sobre justamente isso, né? Como é que a gente mobiliza emergencialmente um setor econômico que a gente sabe que é grande, que é representativo, que tem mobilização, mas como é que você alcança isso de forma rápida, né? E isso as pessoas tinham plena consciência que isso era através das entidades. E outras pessoas também percebiam que no momento de pandemia era possível fazer, porque a gente não conseguia produzir porque não tinha recurso disponível. E a gente não podia... E a gente tinha o fomento completamente paralisado. Então, o que a gente podia fazer naquele momento, a não ser se organizar para poder pressionar pela manutenção da política pública, né? A pandemia foi um acelerador de questões, trouxe um desespero, mas é um desespero que ainda agora ele é finito. Acho que, no âmbito geral, não tivemos medidas emergenciais fortes para segurar isso. E agora temos que correr atrás do prejuízo. Mas isso eu também não consigo dissociar da questão política. Então, assim, a pandemia é uma questão política mesmo, macro. Então, assim, as pessoas, mesmo sabendo que a entidade precisava se mobilizar, eles entendiam que tinha uma coisa política macro que precisava avançar. E elas também entendiam que elas precisavam se organizar. Então, assim, aqui tem uma fala sobre essa questão do entendimento do papel da entidade, que é que a entidade percebe que ela tem esse compromisso de ajudar as pessoas que estão produzindo conteúdo audiovisual no Brasil a dar publicidade, a fazer esse conteúdo chegar ao seu público. E, por último, a gente tem esse bloco 3, que é nesse recorte, no específico desse recorte do setor audiovisual, é o papel das entidades, efetivamente. Então, assim, a gente percebe, volta essa questão da participação das entidades na definição dos rumos da política pública, o papel das entidades na pressão e na colaboração por uma maior diversidade e produção de ações afirmativas. As entidades também têm essa preocupação com a ampliação do público e processos de formação de público. E, nessa relação mais entidade e associado, tem essa preocupação sobre a qualificação do profissional no mercado de trabalho. Porque isso em relação aos técnicos, essa é uma grande preocupação das entidades. E muitas entidades respondiam que um dos objetivos da criação da entidade, da organização da entidade, era justamente promover ações de capacitação, né, e melhorias de trabalho. E aí vem uma aspa que eu trago aqui, que é: precisamos ampliar o número de profissionais qualificados disponíveis no mercado. Declarou que seus associados realizam capacitações técnicas para um público que quer começar a atuar no segmento
uma vez que o mercado tem uma demanda por mão de obra técnica, mas que ainda não é um programa oficial da entidade. Ela acredita que a entidade poderia unir os diferentes conhecimentos dos associados para oferecer treinamento, poderia servir para organizar e unir competências e ampliar a atuação desses profissionais, né? Então, assim, a gente percebe que tem um objetivo da própria entidade no sentido de promover essa capacitação e o treinamento desses profissionais. Sobre as questões de diversidade, as entidades têm motivações diversas para tratar essas questões das ações afirmativas, e aí cada um traz um sentimento de como é que se organiza para promover esse tipo de ação, né? Então, assim, tem entidades que entendem que a ação afirmativa é dentro do próprio corpo, dentro da própria entidade, mas tem as entidades que são vocacionadas a estender essa ação afirmativa para fora da própria entidade e incentivar políticas públicas, né? E aí, eu queria só trazer esse último gráfico para falar sobre a atuação e o grau de intensidade das entidades em relação às ações de formação e capacitação. Porque a gente sabe, existem relatórios que mostram isso, assim, que, não obstante da gente ter um setor produtivo que é ativo, que é criativo, com produtos interessantes, a gente ainda tem uma carência muito grande nos processos de formação e capacitação, principalmente do que é mais técnico e mais específico. Então, assim, a gente percebeu que das entidades que atuavam dentro do setor, por mais que elas declarassem que elas têm essa preocupação, a gente vê ali que quase 60% das entidades que, apesar de ter isso como uma preocupação muito forte, elas não atuavam ou atuavam muito pouco no sentido de promover essa capacitação. Aqui eu trouxe só uma questão de equiparação conceitual, que a gente notou que tinha um ruído nessa comunicação, assim, e também por questões da própria pesquisa, para a gente poder sedimentar alguns conceitos, como o próprio conceito de advocacy, que seria esse conjunto de ações para influenciar ou implementar políticas públicas. A gente definiu o que seria a entidade representativa como essa entidade que defende interesses de um determinado setor ou segmento, praticando ações de advocacy e não apenas trabalhando em projetos ou interesses de um grupo privado. E a gente definiu o que seria propósito identitário como essas entidades que surgem com essa marca, né, de defender grupos e com determinadas características. Eu vou deixar aqui o meu e-mail e o e-mail da Alessandra, se alguém tiver interesse em perguntar, ou além de tecer comentários, fazer sugestões, contribuições, a gente está disponível. Vocês podem perguntar. Na verdade, eu queria primeiro dizer que é incrível essa iniciativa. Isso é maravilhoso. Eu acho que durante muitos anos aqui no Brasil a gente andou a esmo, né? E assim a descoberta que a gente teve nos últimos anos da importância das pesquisas é absolutamente fundamental, né? E eu queria falar duas coisas, na verdade, né? Aproveitando a pesquisa. Primeiro, tem aquela marca que vocês colocam ali do crescimento de entidades do audiovisual a partir de 2000, eu acho que também tem um elemento que é muito forte, que é o 3º Congresso Brasileiro de Cinema.
várias entidades saíram do congresso que aconteceu em 2000, inclusive o Forcine, porque eu acho que naquele momento de reconstrução, exatamente as pessoas notaram a necessidade da gente realmente unir forças de todos os setores do audiovisual. Então, isso me chama a atenção também ali, exatamente esse pulo que deu a partir dos anos 2000, e exatamente do que saiu no Congresso Brasileiro de Cinema, não sei se vocês analisaram isso, mas muitas das políticas que foram implementadas depois, elas surgem a partir do terceiro congresso, né? Então, tanto a criação da Ancine, quanto a reformulação da Condecine, até políticas de ação afirmativa, elas estão presentes nas resoluções do terceiro congresso brasileiro, né? Não sei se vocês estão rindo. Não, super pertinente, Lu. Eu acho que, assim como o terceiro CBC foi um marco importante, uma pergunta que a gente se fez, né, foi por que essa confederação deixou de ter importância? Tem, acho que assim, dá para fazer uma análise histórica aí, né? Eu acho que assim, eu acho que tem assim, dá para identificar o porquê. É uma pena, né? Porque eu acho que a gente está, principalmente no último período, a gente sentiu muita necessidade de realmente reunir de novo essas entidades. Eu acho que a pesquisa de vocês é maravilhosa para isso. Eu acho que naquele momento do começo de 2019, quando a Laís chama aquelas entidades do país todos, que tiveram umas 60 presentes, assim, foi uma participação Porto realmente... Alegre. Você estava lá também. Tá. Foi uma participação super expressiva, né? Era exatamente isso. Como que a gente faz para... Pode não ser essa sigla, o CBC, pode ser uma outra sigla qualquer, mas como é que a gente consegue, de novo, congregar e agir de forma unificada? E a partir de um amadurecimento que a gente já tem das entidades, né? Então, naquela época, a gente tinha poucas entidades, de fato, atuando, e hoje a gente tem vocês trazem esse universo maravilhoso aí, que agora a gente tem maturidade, e eu acho que agora a gente tem que voltar a pensar nisso, né? Inclusive encabeçado pelas mulheres, que eu acho que é uma coisa importante. Um segundo elemento que vocês trouxeram, que eu acho que é muito interessante ali na análise, é como esse período em que não teve praticamente, a gente teve essa desaceleração forçada, né, por vários motivos, mas 2 que a gente conhece bem, de produção, como as pessoas se voltaram para a questão de formação. E eu acho que assim, esse período que a gente criou mais mulheres para cá, e que a gente se preocupou com essa parte de formação, é muito interessante como, principalmente no ano passado, as nossas atividades de formação foram muito intensas. E esse ano, talvez nem tanto. Porque eu acho que é isso, né? As pessoas aproveitaram um período para aprender, para acumular forças, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode novamente entrar na lógica de a gente tem que produzir, simplesmente deixar a formação de lado. Então, na verdade, só queria dizer que é muito importante essa pesquisa para nós. E que eu acho que a gente tem vários caminhos e várias coisas para fazer a partir daí. Só queria falar isso, dar uma puxadinha de saco em vocês duas, que vocês merecem. Obrigada, Lu. Sobre essa questão de capacitação que muito nos interessa, né? Também o que a gente ouvia era assim, o que a gente podia fazer naquele momento era organizar a casa. E já se sabia, com a entrada dos novos players, dessa demanda, né, que já tinha começado a aparecer em 2017 e 2018, de qualificação, né, dos quadros técnicos. Então, foi o que elas fizeram no sentido de se desenvolver, né? Isso é super positivo, mas quando a gente mergulha, né, é claro que é super positivo, quando a gente mergulha mais na pergunta, no adensamento, e aí o que foi feito, de fato, em termos de capacitação, a gente percebe que é mais um desejo ou iniciativas pontuais do que propriamente a criação de uma estrutura permanente, algo estruturante, né, e que seja sustentável de formação ao longo dos anos. Então, outra coisa, a gente percebeu muita sobreposição de iniciativas de capacitação, né? Enquanto a gente sabe que quem tem que trabalhar com capacitação, quem melhor entende de capacitação, de direção de fotografia, de aspectos relacionados à imagem, é a ABC, né? Então, a gente tem as mais vocacionadas para trabalhar com determinados segmentos de capacitação. Mas
ouvíamos também, quando a gente via as ações práticas realizadas, que havia sobreposição ao invés de junção de forças, né? Então, acho que, para além dos... A gente percebeu muitos desdobramentos possíveis de novas investigações, né, de atividades possíveis futuras, mas eu acho que nessa questão específica a gente já tem um quadro, né, de quem faz o quê em termos de capacitação. E o que está faltando, né? Então, acho que a iniciativa da SPCine, que começou agora em 2002, também foi muito nesse sentido, de se basear no relatório que foi feito, acho que foi da Netflix, com a Firjan, se não me engano, que foi um relatório recente sobre demandas, né, e gaps na indústria, em termos de funções e ocupações. Então, eu acho que é isso. As pesquisas estão aí para serem utilizadas, os dados estão aí para serem utilizados. E não só, a gente falou muito aqui, né? Se eu contabilizasse o número, já que é pesquisa quantitativa, o número de vezes que foi mencionado o termo política pública aqui, parece que só cabe ao Estado. E não cabe só ao Estado, né? A gente sabe que muitas dessas recomendações cabem também às associações do terceiro setor, ao universo da iniciativa privada, né? Quer dizer, o Estado sozinho não consegue fazer tudo. Aliás, essa própria pesquisa é um exemplo de que, se nós não tivéssemos unido o esforço de associações, da universidade, da empresa pública, isso aqui não teria acontecido. Da empresa privada. Da empresa privada, empresa pública, eu pensei na SPCine agora, mas das empresas privadas. Pois é, então eu acho que essa junção de forças, né, me parece que passa por aí também na questão da capacitação. Nesse sentido, assim, isso que a Alê está falando, assim, nesse sentido é interessante a gente pensar que é justamente isso. Assim, a gente fala da política pública, mas acho que a gente também tem que tomar para si a responsabilidade do que está envolvido nisso, né? Então, assim, se não fosse a possibilidade de ter uma empresa privada vocacionada a fazer pesquisa, que tivesse o interesse de articular entidades, o Forcine, entidades, universidade e a empresa pública, né, que, no caso, a gente conta com o patrocínio da SPCine, assim, se a gente não faz essa quadrangulação, né, entre esses diferentes segmentos, a gente não consegue fazer uma pesquisa, né? E aí a gente, muitas vezes, também, eu acho que tem uma coisa, a gente transfere a responsabilidade da pesquisa ou para a universidade exclusivamente, ou a gente olha para o Observatório de Cinema e fala assim, gente, cadê os dados do setor, que a Ancine não publica os dados do setor, como também que se fosse só dela a responsabilidade de produzir dados, né, sobre o setor. Então, assim, eu acho que a gente vai amadurecendo no sentido de despertar na própria entidade e falar assim, gente, cadê os dados de vocês? Assim, vocês produzem dados? Assim, a sua entidade, como é que ela se organiza? Assim, quem são os associados de vocês? Vocês produzem pesquisa sobre o setor? Então, assim, a gente também dá aquela cutucadinha positiva no sentido de falar assim, a gente está pesquisando, mas também é papel da entidade pesquisar, e a gente também quer cobrar do Estado, para o Estado produzir pesquisa. Eu acho que é nesse sentido da gente ir se apoderando desse lugar da responsabilidade. O que nos compete em termos de responsabilidade de atuação no setor, né? Oi, Alessandra e Ila, que beleza, assim, essa apresentação de vocês é super necessária e fica dando ideias, né, de ideias, por exemplo, né, formação e que evidenciam algumas situações, né, por exemplo, formação e preservação não é uma atribuição do fundo setorial, porque o fundo setorial precisa de retorno e essas atividades não são necessariamente, não tem necessariamente um retorno financeiro, mas tem um retorno cultural, material, enfim. E a necessidade de uma secretaria do audiovisual que possa ajudar
né, nessas áreas deficitárias. Eu acho que é muito importante que chegue ao governo de transição essa pesquisa, porque acho que ela pode nortear, né, pode ajudar a um diagnóstico, né, que envolve outras questões do audiovisual e também pode nortear, né, porque, para mim, fica muito claro, principalmente na questão da preservação, preservar os nossos filmes, que a gente não tem mais filmes da década de 90, né, disponível para assistir, por exemplo, é muito caro, né? Então, realmente, você precisa de um recurso, né? Claro que Glauber Rocha teve a sua recuperação, alguns outros cineastas tiveram, mas você precisa de um bom recurso para que uma entidade ou uma produtora possa recuperar, digitalizar e disponibilizar, né, o seu acervo. Vocês sabem que eu fiz agora uma série sobre a história do cinema contada a partir da produção das mulheres, e a maior parte das obras não estavam disponíveis. Isso é gravíssimo, porque você não pode nem criar narrativas, né, que vão servir, inclusive, para a formação. Então, acho que essas entidades, mesmo que elas promovam a formação, elas precisam de um recurso. Eu concordo que o Estado não tem que fazer tudo, mas ele pode fomentar, né, que as entidades e eventualmente produtoras o façam. Mas parabéns, assim, é muito cheio de provoca tantas reflexões, né? Obrigada. Eu acho que, Tata, obrigada pelas considerações. Eu acho que a ideia é justamente essa, né? Assim, a gente fez um mapeamento querendo identificar coisas, e, na verdade, quando a gente começou a olhar para o universo que se apresentava na frente da gente, a gente tinha ideias iniciais de como é que a gente vai tratar esses dados, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai publicar, como é que a gente vai divulgar isso, né? Como que a gente faz chegar no público essas informações. Então, assim, acho que a gente tinha ideias iniciais e na hora que aparece o universo, a gente fala assim, a gente não sabe por onde começar, né? Assim, eu acho que é super importante e é interessante a gente começar a ver que pincela coisas, assim, as considerações da Luciana suscitam ideias sobre o que a gente pode tecer de consideração sobre esse aspecto, o aspecto da preservação e a própria situação da Cinemateca que a gente viveu nos últimos anos, né, que você fala sobre a preservação dos acervos, e imediatamente me vem à mente a situação da Cinemateca e não só da preservação e conservação do acervo que lá existe, que é patrimônio brasileiro, né, assim, como a restauração desse próprio acervo. Então, assim, essas ideias, eu acho que se nesse momento a gente ouve essas considerações de vocês, em certa forma a gente fica feliz de entender que os objetivos esperados com o mapeamento, eles se alcançam quando a gente consegue demonstrar o que a gente pesquisou e o universo que foi pesquisado e o que isso provoca nas pessoas, né, essas reflexões. Obrigada também, Tata, pelo que você levantou. E eu queria fazer uma ponte, né, já que a gente está aqui sob o guarda-chuva da Ponte Nórdica, com a presença de pessoas da Suécia, da Dinamarca, né, e de trocas, né. A gente vai ter a Felícia falando agora à tarde sobre a experiência do DIS, né, da experiência desse festival lá da Dinamarca, que poderia falar também para a gente mais sobre isso, mas pela experiência pouca experiência que a gente tem com o país, né, de vivência lá. Uma coisa que eles fazem muito bem eles não pulverizam os esforços, né? Então, quando você tem um festival de audiovisual, esse festival congrega TV, cinema, games, XR e tudo mais que possa vir a estar dentro do audiovisual, né? E essa força, que é para onde vai a indústria, né? A gente está falando de indústria convergente, absurdamente convergente. E convergente no
digital, né? A gente está falando tudo está lá no digital, né? Então, essas questões todas, eu acho que são lições a serem aprendidas por nós, né? Quando a gente fala que a gente observou sobreposição de ações, porque a gente está com 100 entidades, cada uma fazendo e não conhece a outra, não sabe nem da existência do que a outra faz. Por exemplo, dentro da própria área de animação, você tem 2 que representam a animação. Uma de curtas e a outra de empresas da animação. E nenhuma sabe o que a outra faz. E nenhuma não atuam em conjunto. Sim, para dar um exemplo simplório, né, pontual. Então, eu acho que, se há algo que a gente possa tirar também de aprendizado, para além dessas trocas, e ouvir vocês, né, que eu acho que, como a pesquisa nasceu de ouvir perguntas, né, que a gente desdobre daqui também outras possibilidades de aproximação, né, dessas práticas, que são boas práticas a serem aprendidas pela nossa própria indústria. Se a Felícia quiser falar alguma coisa, a gente vai adorar também. What I can say is, I'm going to talk about the festival later, but the important for us with doing this festival and thinking of storytelling in general is storytelling is not just one genre, and people are working with the same with the same aim for the narratives to bind culture and to emphasize important stories and have their stories be a part of the global story told. I don't know, but this is what we work from. That's why it's so important for us to bring together, especially the games industry right now with the series industry, because these are the growing industries right now, and this is where the primary stories are told, and this is the future stories for the young people, the characters, the universes. So for us, it's very important to think across and also include how immersive technologies can support the stories we tell and make it easier for us to have an impact with virtual production, not traveling so much, thinking about the climate, but also emphasizing a story again. Now we have the metaverses coming. We have we're all going to have smart lenses in a second within the next couple of years. That's important to know if you're a storyteller and you work within film. We're all working within film and narratives and storytelling. This is all audiovisual, but we have to think across industries and not in silos to figure out how to support each other in new ways of telling stories and to give the stories a cultural impact and social relevance for all. This is speaking diversity in technologies, but also for all generations to build the bridges. I don't know if this answers but this is what we are working on very intensely. Great. But how is your role on the data, for example? We collect the data, but we get data basically or mostly from the different industries, and then we have presentations of the data. So you know the data from the games industry, which is very important to know as a filmmaker today. So we don't gather, as a festival, we don't gather data, but we take the data from the different industries and share across genres. Nesse sentido, eu acho que o que a Felícia fala vem nesse sentido da questão que eu pontuei antes, que é a gente ter... eu acho que a gente primeiro precisa ter consciência de que, hoje em dia, a vida da gente é em audiovisual, né? Assim, a gente vive em audiovisual, as informações que a gente tem acesso praticamente são todas em audiovisual. A gente conversa, a gente se relaciona com a família através de chamadas de vídeo, a gente produz conteúdo e a gente produz informação, a gente produz conhecimento em audiovisual. Então, assim, eu acho que o primeiro grande passo é a gente reconhecer que a gente vive em audiovisual e o audiovisual, e não aqui a gente trata do setor produtivo, do cinema, de uma forma destacada, mas eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer esse cruzamento, efetivamente, dessa noção do que é essa produção audiovisual, a gente perceber que
o cinema não está descolado da televisão, que não está descolado da produção de games, que não está descolado da animação, que não está descolado do XR e das novas formas de interatividade. Então, assim, eu acho que eu vejo isso como um grande desafio agora, a partir do momento em que a gente tiver uma recomposição do Ministério da Cultura, uma recriação da Secretaria de Audiovisual, como a Tata bem mencionou aqui, eu acho que esse é o grande desafio, né? É da gente conseguir unificar efetivamente essas formas de linguagem e a gente conseguir dar tratamento de políticas públicas para isso, né? Então, assim, eu acho para dentro e para fora do país, né? Porque a gente tem, por exemplo, em exportação, quando a Felícia fala da experiência, né, dela como empreendedora à frente de várias, né, ações lá na Dinamarca, e todas você observa que tem essa convergência, né? E aqui, por exemplo, tanto interna quanto externamente, quando observa, por exemplo, a ação da Apex, que é o órgão do governo federal responsável pela exportação de produtos e serviços, né, para fora do país, também há, né, esse aporte nos diferentes segmentos individualizados, ao invés de um olhar global. Então, isso é um desperdício de recursos, né, e de possibilidade de criação, de fortalecimento de soft power, etc. e tal, todos os desdobramentos que vêm daí, né. E aí eu só vou usar essa informação desse cruzamento, né, da gente entender isso de forma global, porque isso era uma preocupação do mapeamento e a gente traz, quando a gente analisa essas entidades do setor audiovisual, a gente tem esse cuidado de ir atrás do XR, de ir atrás do games, de ir atrás da animação, de ir atrás da distribuição, de ir atrás dos exibidores. Então, assim, esse mapeamento ele também tem esse cuidado de olhar para o audiovisual e identificar essas entidades, essa política pública de audiovisual num sentido mais expandido e não mais, por exemplo, do que seria o terceiro CBC, que lá em 2000 tinha um cuidado, uma agenda pró-produção de cinema, né, no país. Então, assim, eu acho que é super importante a gente ter a oportunidade de reposicionar essas entidades todas, ter esse debate sobre um audiovisual mais expandido, eventualmente ter uma recriação seja uma forma de congregar essas entidades todas que estão preocupadas com esses segmentos de audiovisual. Então, assim, eu acho que são muitas questões que a gente, a partir do mapeamento, a gente pode trabalhar no futuro breve, inclusive, porque eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer com esse mapeamento é tentar contribuir com as políticas públicas que virão nos próximos anos para o setor. Tem mais alguma questão? Comentário? Crítica? Lembrei de um relatório importante, Felícia, do governo dinamarquês, que foi feito pelo Ministério da Inovação de Visual Industries, né? Então, quando eles foram olhar o impacto econômico do audiovisual no setor, eles chamam eu achei isso curioso, Visual Industries, né? O Morten Thorning, que estava à frente desse estudo, acho que com outras associações. Então, isso parece que é uma visão geral, desde o governo até todo mundo entende isso de forma integrada, né? Achei isso muito interessante. Just to follow up on what you said, you're talking about the report from the Danish
Okay, but the thing is, we don't call it the audiovisual anymore. We call it the digital visual industry, because we're thinking about all digital disciplines, and we're talking about video in a new way also. But it's a way of embracing all the different story formats that we have today, because actually film is video, or games is film. That's how we look at it in Denmark, that what you see in a game is also film. So it is really expanding the film industry to stay relevant. So it's just not cinematic film that you think about, but it's the whole visualization, digital visualization. That's why we call it the DVF in Danish now. So you read the report. This is a couple of years ago, and it's also about how you can think about culture, how big an impact it has on export, because we have very much an export look at it now, and we can't just. I don't know if you know what's been going on in Denmark, but it's been really bad with Netflix and negotiations right now. We've had a stop of productions right now, because we went and we thought only of our own rights as a country and as an industry, instead of including all the Nordic countries. So actually the 2022 has been a really bad year, because we came from the golden age of film and TV to a big boycott of the Danish industry, because people were demanding their rights on their own instead of standing together with all the unions and with the other Nordic countries. Thank you for your explanation about that. Eu não falei, assim, a fala da Felícia me lembra muito a questão de um dos aspectos, que era, se a gente tinha em 2019 toda uma preocupação com a alteração da lei do SEAC e da discussão sobre a regulação do VOD no Brasil, né? Então, assim, e essa era uma grande preocupação que a gente tinha entre 2019 e 2020. E, curiosamente, no mapeamento, essa questão ficou muito, assim, muito circunscrita a um conjunto de entidades, assim, e muito poucas entidades mencionavam essa preocupação, assim, tinha uma preocupação com a regulação em geral, e especificamente com a pauta do VOD e da alteração da lei do SEAC, que é uma lei importante para a gente em termos de produção. Isso ficou quase que em terceiro plano. Assim, as pessoas pouco falavam disso quando a gente fez o questionamento sobre os desafios do setor. E isso era uma coisa que preocupava bastante a gente, porque a gente tinha essa urgência e esse medo, falava assim, gente, a gente precisa discutir uma regulação do setor, uma regulação do VOD no Brasil para ontem. Assim, essa discussão está atrasada, cadê a discussão? E aí, quando a gente foi ver, as entidades também relegaram a um terceiro plano essas preocupações. Então, assim, realmente é preocupante a gente. Eu acho que é um dos desdobramentos sobre as questões que a gente vai ter que debater no futuro próximo, né? Sobre o papel das plataformas na produção. Can I come with a recommendation? It's a newsletter. Do you know Evan Shapiro, the American scholar? He's from New York, Evan Shapiro. He does creative economy. He has a newsletter every week where he maps out like who is really the big owners of creative economy right now, because we are talking very much about owning your own IP. So I could recommend that newsletter to all of you, because it's really insightful. He's really a thought leader and a researcher of the market we all are a part of right now. Netflix is not the biggest anymore. Disney is. We wouldn't have thought that 2 years ago. But he maps it up, and he does it within all the digital industries and thinks them all together, because everyone is broadcasting now. So it just gives a very good overview of the industry we're navigating in. É isso, então, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no seminário. E foi um prazer apresentar isso.
os resultados dessa pesquisa. Eu espero que a gente continue falando sobre essa pesquisa e que ela efetivamente chegue na mão de quem produz política pública. E que a gente continue também fortalecendo essa colaboração interna no Mais Mulheres, né? Entre os comitês Internacionalização e Pesquisa, Política e Pesquisa, né? Que a gente fortaleça cada vez mais. Eu acho que isso também. Olá, meu nome é Dainara. Então, muito importante demais esse mapeamento. Eu trabalho no audiovisual, sei lá, 20 e tantos anos, sei lá quanto. Sou diretora, sei lá, quase 20 anos. E, durante muitos anos, eu não sabia onde estar numa entidade, sabe? Porque... e eu vi que, durante a pandemia, isso dá para ver ali, eu senti das minhas colegas de SET, assim, porque a minha vida é no SET, que se organizou a FIGA, que é a Associação das Figurinistas, se associou à Brava, que é a Associação dos Diretores de Arte, porque muita demanda, assim, eu acho que toda a questão do que aconteceu também do golpe e depois até teve um dia que a gente fez uma grande reunião do Sou Audiovisual, a gente juntou assim em pouco tempo, em 3 dias, 250 pessoas e do mercado, assistência de direção, etc. E ninguém estava organizado assim, né? A falta de representatividade, falta de conversa. E daí, por exemplo, mesmo dirigindo por tantos anos, as associações existentes, ou você não tem isso, se você não tem um longa, então você não pode fazer parte, ou se você não faz isso, tudo muito, muito, muito setorizado. E a gente falta muita, porque nós somos uma classe muito interdisciplinar, né? Muito interdisciplinar. Muitas pessoas vêm da universidade, mas, na verdade, poucas pessoas vêm da universidade. A maior parte das pessoas se forma no chão da fábrica ali, né? E a gente, claro, tem lutado muito, 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 muito para aumentar a representatividade feminina, né? Eu dirijo série, a gente tem, né, cada vez mais conseguido botar na cabeça de equipe mais formação profissional super importante, mas eu estou aqui, eu fiquei sabendo pelo Instagram, porque eu sigo, né? E eu sei que muita gente gostaria de estar aqui e não tem acesso à informação, porque a gente tem isso que vocês comentaram, de sobreposição, e, ao mesmo tempo, essa sobreposição faz com que não haja capilaridade, né? Que é muito importante, né? A gente é muito despolitizado na classe, etc. Enfim, só para comentar, esses dias eu até tinha que dar uma entrevista, eu estava buscando dados, porque eu queria falar sobre a questão da representatividade, era uma oportunidade, uma janela, que eu ainda tenho, eu recebi agora e vou entrar, e eu falei, para quem que eu ligo, como é que eu vou atrás, porque eu quero dados recentes, os dados que eu tinha de 2016, e tanta coisa mudou, principalmente com a entrada dos streamings, e alguns streamings exigindo diretoras mulheres, né? A gente tem o caso, mas a gente não sabe o quanto tempo isso vai durar, porque é tudo muito sazonal, depende de iniciativa de pessoas, às vezes, né? Mas, enfim, só queria colocar isso e agradecer demais essa experiência que eu estou tendo aqui, o trabalho de vocês. Enfim, é isso. Muito obrigada. É Tainara, seu... Dainara, com D. Dainara. É difícil. Dainara, só para te dar um feedback em relação a essa questão da informação, isso desde 2019, que foi quando a gente fez a primeira reunião do Mais Mulheres, a gente tinha essa mesma angústia que você, que é sobre cadê as informações do setor? E a gente precisa de informações qualificadas, e a gente precisa de informações qualificadas e atualizadas, porque esse relatório que você teve acesso sobre questões de políticas públicas, quantitativo e presença das mulheres em vários segmentos, né? Mulheres na produção, mulheres na direção, mulheres no roteiro. Isso foi uma pesquisa, inclusive, de iniciativa da Débora, na época que ela estava na Ancine. Então, assim, a Débora já vinha com essa noção da necessidade da pesquisa, já tinha produzido esses dados na Ancine, e depois vocês fizeram um mapeamento sobre a diversidade também, né? Então, assim, tem um mapeamento da diversidade
que é mais recente, é de quando o mapeamento? Mapeamento da diversidade nos cursos de cinema. Então, assim, que também a gente consegue fazer uma projeção, né, de aonde estão posicionadas essas mulheres. Então, assim, essa era uma angústia que a gente tinha desde o início do Mais Mulheres, era como é que a gente vai conseguir se organizar, como é que a gente vai conseguir produzir informação de qualidade e como é que a gente vai divulgar essas informações, né? Porque também é isso, assim, a gente tem uma dificuldade grande não só de reunir essas informações, mas também de fazer com que essa informação chegue no público mais abrangente, né? Então, assim, a gente está atento para essa questão. Assim, vou agradecer aqui em nome da Cora que você acompanha pelas redes. E eu acho que é isso. Assim, cada vez mais a gente poder dar publicidade a ações como a atuação do Mais Mulheres, para a gente poder fazer com que essas informações cheguem a mais e mais pessoas, né? Oi. O Mais Mulheres tem um site, que é maismulheres.org, e uma das nossas abas chama Dados. E lá a gente compila várias pesquisas, em geral, sobre a participação de mulheres no audiovisual, mas a gente também tem outras pesquisas realizadas por mulheres de audiovisual. E no final da página, você pode mandar uma pesquisa que você conheça. A nossa ideia é que a gente, assim, movimente e centralize em algum lugar as informações. Então, depois, junto desse... Eu vou fazer um material pós-evento, tá? Já vai ser isso, eu adoro. Todo mundo sai daqui cheio de informação. E aí eu ponho também ponho tudo que a gente conversou, enfim, o site do seriado, do festival que a Felícia é diretora, enfim, todas essas informações que foram trocadas, a gente faz um compiladinho no final do seminário, tá? Porque não dá para a gente falar um monte de coisa aqui e depois ficar sem as informações fáceis, né? Me comprometo. E aí, nesse sentido, eu acho que também a gente ter um compromisso com... Eu acho super legal essa coisa de você falar das associações que surgem também. A Brada é uma associação que surge recente das diretoras de arte. Eu lembro de quando ela surgiu. E, nesse sentido, isso era um compromisso que eu tinha desde 2018, né? Toda vez que eu ia fazer uma fala em algum lugar que tinha presença de agentes do setor audiovisual, no geral, eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, se você não está afiliado a uma associação, se associe, se você não é sindicalizado, se sindicalize, vá atrás de grupos de pessoas coletivos que estão defendendo o seu papel, né? Assim, vamos criar fortalecer esse movimento, né? E eu acho que é só a gente se organizando efetivamente que a gente consegue mudar as estruturas, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido eu continuo fazendo um outro tipo de apelo, que compartilha com a sua entidade, com a sua associação, com as pessoas que você conhece, essas publicações, o site do Mais Mulheres, para a gente poder fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, né?